Vamos ver então aqui o estudo de caso sobre otimização de experimentos, que seria a fabricação do melhor suco de maçã. Então, uma vez que foram definidos os fatores que devem influenciar na resposta, tá? Então nós já sabemos, né, que esses dois fatores são pH, que é a medida de acidez do suco, e a concentração de açúcar. E para medir a resposta, né, isso que é a qualidade do suco, foi escolhida então uma forma que é a degustação. Degustadores formados darão nota aos vários sucos, para que ao final nós consigamos encontrar qual o suco, qual a composição do suco, ou seja, qual o pH e a concentração de açúcar do suco que resulta em maior nota e, provavelmente, maior aceitação no mercado. Então, nós temos aí fatores controláveis, tá? Que é pH e açúcar, que nós chamamos de X, variáveis independentes. Nós temos, então, a variável resposta. A resposta que é chamada, geralmente, é representada pela letra Y. X são as variáveis independentes e Y é a variável dependente, é a nossa resposta. Nesse caso, é a qualidade sensorial, né? E a medida da qualidade sensorial é a nota. Aí temos também alguns fatores incontroláveis, tá? Que podem ser aqui a qualidade do material, tá? Embora a gente não tenha condição de estabelecer uma qualidade muito precisa para o material, né? É claro que a gente vai escolher uma maçã madura, de boa procedência e tal. Mas mesmo dentro dessa especificação, existem existe uma variação de frutos que atendem às especificações. Às vezes o fruto está um pouquinho mais maduro. Tá bom para fazer o suco, né? Eu não posso descartá-lo, mas vai impactar na nota, né? A gente não pode ignorar isso. A produção, a forma de produção, quantos minutos, a gente estabelece lá meia hora de agitação, né? Suponha. Mas isso, na hora de fazer mesmo, vai ter uma certa flutuação, tá? Que impacta também na nota, pode impactar. Os técnicos que estão realizando o processo de fabricação, às vezes um é mais criterioso e o outro é menos, tá? A periferia pode ser aí a temperatura da máquina que flutua um pouco, pode ser a rede elétrica que altera um pouco algum processo, tá? A velocidade lá de agitação, não sei, né? Enfim, existem alguns fatores que alteram o processo, tá? Mas alteram em menor magnitude do que os fatores controláveis. Espera-se que seja assim, né? Porque senão não tem como a gente otimizar, porque esses fatores são incontroláveis. Não tem como, a não ser que o técnico fosse um robô, né, que a fruta fosse de plástico, né, mas não é. Na vida real tem flutuações, e essas flutuações impactam, mas é uma setinha aqui, ó, menor do que a outra, tá? É uma, é uma influência menor, tá? Que a gente não tem como medir, não tem como controlar, ok?
Então, depois que a gente tem aqui esse processo, né? Depois que a gente tem estabelecidas as variáveis de as variáveis de que nós vamos controlar e as variáveis que nós vamos medir no final, tá? Nós então queremos responder as seguintes questões: X influencia Y, ou seja, nesse caso em particular, pH e concentração de açúcar influenciam na nota do suco, enquanto qual influencia mais? Qual a influência do pH? Qual a influência do açúcar? Tá? Existe uma combinação entre pH e açúcar? Existe uma interferência, uma interação, melhor dizendo, entre pH e açúcar para impactarem na resposta? Qual é o pH e a concentração de açúcar do suco mais agradável ao público, ou seja, do suco que obtém maior nota? Qual é a concentração de açúcar e o pH? Essa, no final, é a resposta mais procurada. Tá? As variáveis que nós utilizamos em otimizações, elas podem ser de diferentes tipos. Podem ser racionais, por exemplo, pH, né, que é numérica, é contínua, né? São esses valores numéricos. Por exemplo, pH é concentração de açúcar, medidas variáveis quantitativas. Podem ser contínuas, mas podem ser discretas também. Podem ser contagens, né? Por exemplo, se a gente quer otimizar a produção de um pomar, e aí, qual é a resposta? O número de frutas que é produzido por cada árvore. Então, é uma contagem, né? Não tem 25,7 frutas em uma árvore, tá? A gente não conta quando o bicho come a fruta, mas mesmo assim ela não é fracionária, tá? É uma fruta, uma massa menor, tá? Mas é uma fruta. Elas são as variáveis mais encontradas e as mais fáceis de se trabalhar, essas variáveis numéricas, racionais. Tá? Mas, às vezes, não temos condições para isso, não tem respostas numéricas racionais. Mas temos outros tipos de respostas, como ordinais. Tá? Faz o suco e diz se ele é péssimo, ruim, médio, bom e excelente. É uma opção. São variáveis ranqueadas, né? Que vem do inglês rank, tá? Rank ou rank? Vamos matar. Em inglês é rank ou seria rank, tá? Se fosse é outra história, né? Então vem do inglês mesmo que é rank. Variáveis ranqueadas. Uma ordem, né? Uma ordem péssimo, ruim, segue uma sequência, uma ordem. E às vezes também são variáveis nominais, como exemplo, verde, amarelo, ou aceitável e não aceitável. A resposta tem que ser um suco verde, né? Não aceita um suco amarelo, né? Pode ser o caso, né? Então a gente ia ter que otimizar para obter um suco verde, ok? É mais difícil trabalhar com variáveis nominais, ordinais, tá? Mas não é impossível. Então, como é que a gente faz o design de experimentos? Como é que a gente escolhe quais são os experimentos que serão feitos, né? A gente tem que atender os seguintes objetivos. Primeiro, formular a hipótese certa. No nosso caso aqui, a nota do suco é influenciada por pH e concentração de açúcar? Essa é a hipótese, né? Depois,
recolher dados que vão responder a pergunta. Nesse caso, fazer diferentes sucos, cada um com pH e concentração de açúcar definidos, ou comprar sucos, né? Mas nesse caso aqui do design de experimentos, a gente tem que seguir uma certa um certo padrão, né? Então, comprar sucos, é difícil a gente comprar sucos exatamente dentro desse padrão requerido. Então, geralmente a gente fabrica mesmo, né? Então, a gente fabrica sucos para recolher essas informações para responder à nossa pergunta inicial. E aí, com esses dados, nós buscamos obter o máximo de informações a partir desses experimentos e obter a resposta mais confiável das medidas, de modo que elas respondam à pergunta utilizando o número mínimo de experimentos possível. Então, nós precisamos fazer o mínimo de experimentos para encontrar a máxima informação da relação entre as variáveis dependentes e a resposta. Uma das opções, então, né, recapitulando, seria por chute, né? A gente vai fazendo suco, faz um suco mais ácido com pouco açúcar, mais ácido com muito açúcar, mais ácido com quantidade intermediária de açúcar, um suco com menor acidez e pouco açúcar, enfim, vai fazendo diversos sucos, tirando essa informação da sua própria cabeça. Funciona? Claro que funciona, né? Cozinheira não faz assim? Qual é o diferencial da cozinheira? É que ela já tem muito conhecimento acumulado. Então, e outra coisa, se ela errar, ela vai errar pouco e não vai inviabilizar a receita dela quando ela está testando, né? Ela sabe testar ali. Ela sabe testar de modo que, se não funcionar, ainda assim é comível, comestível, né? Suficientemente bom para ser degustado. Então, quem trabalha assim por chute, né, tem que ter um bom conhecimento prévio do sistema e tem que estar disposto a gastar muitos experimentos. Aí tem que agir de modo que esse chute não represente um prejuízo muito grande, tá? A outra opção, passo a passo, um fator de cada vez, funciona? Pode funcionar se não houver interação entre os fatores. É o método pseudocientífico. E a outra opção, né, a opção mais correta, é o design fatorial. Tá? Lembra de fatorial lá do ensino médio, né, que é essa combinação das possibilidades, né? Então, aqui, ó, nós temos dois fatores, pH e açúcar, em dois níveis. Então, por isso nós chamamos esse design aqui, quando são dois fatores em dois níveis, de 2 ao quadrado. 2 níveis elevado a 2 fatores. Então, nesse caso, ó, nós vamos testar todas as possibilidades, tá? Concentração de açúcar baixo, pH baixo. Concentração de açúcar alto, pH baixo, a esse ponto aqui. Esse ponto é concentração de açúcar alto, né? E pH alto também. E esse ponto, que é pH alto e concentração de açúcar baixo. Para cada um desses pontos, nós vamos dar notas, né? Nota que é o score. Tá? Então, nós temos aqui, ó, pH baixo, essa linha aqui, né? E pH alto, essa outra linha. Aí, quantidade de açúcar baixo é aqui do lado esquerdo do gráfico e quantidade de açúcar alto do lado direito do gráfico. Então, aqui foi feito, ó,
pH baixo, açúcar baixo, pH baixo, açúcar alto. E aqui pH alto, né? Essa linha é toda de pH alto, então pH alto é açúcar baixo, pH alto, açúcar alto. Esses 4 experimentos, eles contêm a informação de todas as combinações, tá? Então, por isso ele é preferível ao passo a passo, porque aqui nós podemos tirar a informação do efeito da interação entre pH e açúcar, porque nós testamos todas as possibilidades. Tá? Então, nós vamos saber se a resposta é boa em um pH alto, tá? Mesmo que seja com baixa quantidade de açúcar ou alta quantidade de açúcar, porque nós testamos. Né? E da mesma forma com relação à quantidade de açúcar. Quantidade de açúcar é melhor alta ou baixa? Aí eu testei a quantidade de açúcar alta em ambos os pHs e baixa em ambos os pHs. Então eu tenho mais informações. Tá? E aí para cada ponto desses, né? O design está aqui, né? Para cada ponto desses, em cada ponto aqui, recapitulando, cada ponto desses é um experimento. Esse experimento aqui é quantidade de açúcar baixo, pH baixo. Esse outro aqui, quantidade de açúcar alto, pH alto. Então, esse gráfico tem a representação de todos os experimentos que devem ser feitos no planejamento fatorial 2 ao quadrado. Ok? E aí, em cada experimento desse, nós teremos uma nota. Tá? Qual é essa nota? É a nota que o degustador está dando. Um degustador só pode ser suficiente? Melhor ter mais degustadores, né? Porque talvez é um degustador só que não represente tão bem a opinião do mercado, né? Do público. Tá? Então, é melhor ter mais degustadores. Tá? E, além disso, o degustador, para ficar mais confiável a sua nota, é bom que ele repita o experimento. Então, nós teremos aqui para cada experimento, né? Quantos experimentos são? São 4 experimentos, né? 4 pontinhos aqui. Cada pontinho desse é dado para um degustador? Não, né? Porque senão, às vezes um degustador tá mais de bom humor e vai falar que o melhor suco é esse aqui, que é baixo pH, é baixa quantidade de açúcar, mas não é ele, na verdade, verdadeira. Tá? Então, para evitar que a resposta seja devida ao degustador, então a gente não pode usar degustadores diferentes para cada experimento, tá? Então, o mesmo degustador vai testar todos os pontos. Então, são 5 degustadores, por exemplo, né? E cada degustador experimenta todos os pontos em duplicata, ok? Então, nós teríamos aqui, ó, se for duplicata, né, se fosse um degustador só, seria 8 experimentos, né, para duplicata. 4 pontos, cada um deles em duplicata, dá 8 experimentos, né? Então, cada degustador obterá 8 respostas, né? E a resposta aí pode ser numérica, ó. Não gosta é 0, né? Ou de 1 a 10. Não gosta é 1. E 10 gosta pra caramba, né? Ok, então se nós formos usar 5 degustadores nesse experimento, nós teremos aí, ó, degustador A, melhor dizendo, degustador, vamos ver aqui, ó, o ponto A, esse ponto A, ele foi feito em duplicata, ponto A aqui para um conjunto de frutas e ponto A para o outro conjunto de frutas, né? Coloquei aqui
de cor diferente só para dizer que é outro conjunto de frutas, né? Outro mercado, de outro fornecedor, tá bom? É claro que não é uma maçã verde comparando com maçã madura, maçã vermelha, né? Não, não é isso. Só para indicar que são lotes de frutas diferentes. Okay? Então, o primeiro degustador, usando a primeira replicada, né? Deu nota 6,5 para o suco. Então, nesse ponto A, pH elevado, concentração de açúcar baixa, o primeiro degustador deu nota 6,5 para esse suco. E quando esse degustador repetiu, tomou de novo o suco, né? O mesmo suco, aí ele deu nota 4,5, tá? É claro que isso tem uma flutuação mesmo. Esse dado de nota não é tão preciso como se fosse uma medida química, né? Uma medida espectroscópica. Não, não é. O ponto B é um suco com baixa quantidade de açúcar e baixa acidez. O primeiro degustador deu nota 6 na primeira vez e da segunda vez deu nota 6 de novo, né? Agora, o segundo degustador deu nota para esse suco B, nota 5,5, depois 5,5 de novo. Tá? Então, essa é a tabela. Ó. 5 degustadores, degustador 1, degustador 2, 3, 4, 5. Cada ponto experimental, né? O ponto A, B, C, D. E aqui a repetição, a replicata, ok? Foi feito em duplicata, né? A repetição está aqui nessa segunda coluna. E nós temos, então, uma média das notas. A média do ponto A, desse suco com pouco açúcar e menos ácido, né? Um pH mais alto, a média dele foi 6. Do ponto B foi 6 também. E aqui a maior nota foi esse ponto D. Deu nota 9 no primeiro conjunto de dados. E depois deu nota 8, né? A nota dele foi 8 no segundo conjunto de dados, na repetição do experimento. Ok? Então, aqui temos as notas médias dos cinco degustadores. Ponto A teve média 6 e depois 5, né, na repetição. Ponto B teve média 6 e depois 6. Ponto C teve média 7 e depois 7. Ok, tá aqui 7 depois 7. E o ponto D, média 9 e depois 8. Tá? É uma forma de representar os dados. Só de olhar, só olhando aqui, né? O melhor suco, aparentemente, ele teve maior quantidade de açúcar e baixo pH. Vai ficar mais azedinho e mais doce, se for o melhor, tá bom? Mas só olhando assim, não é muito objetivo, né? Melhor a gente obter valores específicos, valores objetivos para essa análise. Como é que a gente faz então? A gente calcula os efeitos de açúcar e pH. São chamados aqui de efeitos principais. Tá? Cada uma das variáveis ela tem um efeito único sobre o suco. Tem o efeito secundário também, que é a interação, mas tem o efeito principal, o efeito do açúcar e o efeito do pH. Vamos ver aqui, primeiramente, qual é, numericamente, o efeito aqui do açúcar. O efeito do açúcar é o seguinte, tá? A gente pega aqui os valores de notas quando a quantidade de açúcar é mais alta e depois faz uma média, né? Uma média desses dois pontos, tá? Então, vamos lembrar aqui, ó, esses dois pontos, ó, quando o açúcar está em alta quantidade, as notas foram 7, 7, 9 e 8. Na média disso, dá quanto? Né? A média é só somar e dividir por 4.
E depois a gente faz a média quando a quantidade de açúcar é baixa, tá? As notas dos sucos com pouco açúcar. Tá? Então, são esses dois pontos aqui, né? Que em duplicata são esses 4 pontos. Tá? Vamos recordar lá? 6, 5, 6, 6. Então, a média dessa região aqui, né? Desses sucos com baixa quantidade de açúcar. Então, o efeito do açúcar é esse, ó. É a diferença entre os sucos que têm muito açúcar e os sucos que têm pouco açúcar. Qual é os sucos que têm muito açúcar? São esses aqui. E os que têm pouco? Esses aqui. Tá? Então, é só fazer a média dessas quatro notas, depois a média dessas 4 e diminuir uma da outra, que deu 2. O que significa isso? Significa que o efeito do açúcar é 2. Aumentar a quantidade de açúcar aumenta a nota em 2 unidades. Se um suco ácido tem nota 6, melhor dizendo, se um determinado suco com certo pH tem nota 6, eu aumentar a quantidade de açúcar dele, né, ele vai aumentar a nota em 2 unidades. É isso. E como é que a gente mede aqui o efeito do pH? Da mesma forma, ó, a gente calcula aqui a média das notas de pH alto e depois diminui da média das notas de pH baixo. Tá? Vamos recordar aqui, ó. Dizem que recordar é viver, né? Então vamos viver aqui. Oh, esquece o que eu disse. Temos aqui a nota média, as notas quando o pH é alto. 6, 5, 7, 7. A gente faz uma média disso, né? Ou seja, soma tudo e divide por 4. E depois faz uma média aqui quando o pH é baixo, né? 6, 6, 9, 8. Tá? Faz essa média quando o pH é alto e depois quando o pH é baixo. Diminui uma da outra, deu -1. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente aumenta o pH do suco, a nota do suco diminui uma unidade. Tá? Então, vejamos. O efeito mais forte aqui é o do açúcar, que é 2. O outro é só 1. Além disso, a magnitude dos dados, tá? O aumento da quantidade de açúcar aumenta a nota, porque aqui é diretamente proporcional. O sinal é mais aqui, né? Agora aqui o sinal é menos do açúcar, o efeito do pH, melhor dizendo. O efeito do pH é -1, quer dizer que o aumento do pH diminui a nota. Diminui muito? Não, diminui em 1 unidade. Tá? Não é um efeito tão grande quanto o açúcar, que é 2 unidades. E, além disso, o efeito secundário. O efeito secundário é o seguinte, é a interação entre açúcar e pH. A gente pega aqui os dois experimentos aqui onde pH e açúcar tá positivo, tá? Se eu multiplicar aqui, ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, dá mais também, né? Então, nesses dois pontos, a multiplicação dos sinais aqui é positiva. Nesses outros dois pontos, a multiplicação dos sinais é negativa, tá? pH é mais aqui, açúcar menos, aqui dá mais vezes menos, menos, né? E aqui, mais do açúcar e menos do pH, mais vezes menos, menos. Então, nesses dois experimentos, é uma multiplicação de sinais negativa, tá? Então, o que a gente faz para calcular a interação? Calcula a média quando os sinais têm interação positiva e diminui da média quando os sinais têm multiplicação aí negativa, ok? Deu menos 0,5. O que significa isso? Significa tem no caso, como foi muito baixa, né, a gente não dá muito para dizer matematicamente. É melhor a gente plotar os dados para ver, né? Mas
como deu baixa essa interação, né, só meio, né, o aumento a partir de uma condição onde pH e açúcar multiplicados, né, dá positivo, para ir, quando dá negativo, ir para uma outra região onde dá positivo, vai diminuir a nota em meia unidade. Mas vamos recordar aqui dos dados, olha, o mesmo suco, às vezes ele flutua aqui a nota, ó, ele vai de 6,5 depois para 5, 5,5. Percebam que meia unidade aqui não é nada, né? O mesmo suco, ele varia meia unidade, mais que meia unidade e mais, tá? Às vezes o mesmo suco com o mesmo degustador, ele flutua aí muito mais do que meia unidade de nota, tá? Muito mais do que meio ponto. Então essa interação é muito fraca, tá? Então a gente não tem que discutir o efeito dela. O efeito do pH é esse, -1. Significa que aumentando o nível de pH, né, do nível menor para o maior, a nota diminui uma unidade e aumentando a quantidade de açúcar, a nota aumenta 2 pontos. Ok? Então, uma forma de representar é graficamente, né? Nós temos aqui os dois gráficos, os dois planos, né? O primeiro plano é aqui, ó, pH alto. Aliás, um dos planos é uma das réplicas, né? E o outro plano é a outra réplica, tá? Aqui daria para ver melhor, ó. Um plano é relativo a esses dados, né, das frutas, de um lote de frutas, e o outro é do outro lote de frutas, tá? Então, a gente olha aqui e observa que o suco, o plano está mais inclinado nessa região, né? Ele alcança maiores notas nessa região, nas duas replicadas aí, né? Então, graficamente é mais fácil da gente observar. Tá? Nesse caso, como é só 2 níveis, né? Até que nem precisa do plano, a desenhar o plano, mas em outros casos facilita muito a visualização dos efeitos a partir do plano. Então, nós temos aqui, ó, o açúcar com maiores notas é aquele, o suco com maiores notas é aquele com maior quantidade de açúcar e menor pH. Vejam aqui o eixo de pH. Lá atrás, ó, perto lá do fundo do gráfico, é pH alto. Aqui na frente, tá, é pH baixo. Então, essa região aqui de altas notas, ela está aqui, ó, pH baixo, e quantidade de açúcar está mais à direita aqui, ó, mais alto. Alta quantidade de açúcar, ok? Então, no próximo vídeo, nós veremos a continuação desse estudo, né? Vamos ver aí agora aqui se a gente quisesse colocar um efeito a mais, né? Que seria o efeito da fruta, né? O efeito do lote de frutas, tá?